Aumento no número de casos de Covid nos condomínios. Como os síndicos devem proceder? As nossas convidadas de hoje são as síndicas profissionais, a Letícia Duarte. Muito bem-vinda, Letícia, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. A Aline Pacheco, que também é síndica profissional em Balneário Camboriú. Muito bem-vinda, Aline. Primeira vez aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, Miriam. A gente também tem a presença da doutora Vanessa Ponciano, do escritório Stankiewicz, Ponciano e Rachikorski, advogados associados de Curitiba. Muito bem-vinda, Vanessa, aqui com a gente. Primeira vez também no Condomite. Oi, Miriam. Muito obrigada por essa oportunidade. Então, gente, o assunto hoje, né, não é o melhor assunto que a gente podia trazer, mas é importante, né, principalmente para os síndicos aí nessas batalhas, cada vez mais que eles estão tendo que enfrentar de prevenção e os condomínios também com casos de Covid. E a gente quer saber um pouquinho, vamos falar um pouquinho primeiramente com a Aline. Aline, você já teve casos nos condomínios que você administra? Sim, já tive casos. Casos e suspeitas não confirmadas que depois foram tiradas, né? A gente... Como não confirmados. A gente percebeu, Aline, você sempre bem dedicada, buscando informações, a questão da biossegurança. Você pode contar um pouquinho para a gente como que foi esses meses, esses mais de 100 dias enfrentando a quarentena dentro dos condomínios? Na verdade, o trabalho começou lá em fevereiro, quando o governo federal deu o primeiro alerta, né? A gente já notou uma movimentação diferente, ou os estaduais não acompanhando, a gente falou, poxa, né? Vai mudar a rotina. Nós temos que nos preparar para mudar a rotina. Quais são os cenários que podem aparecer nessa modificação, né? Se isso chegar aqui como chegou. Então, calculando dentro do pior cenário possível, como as pessoas iam reagir, como nós mudaríamos o protocolo para estar dentro dessa nova realidade a tempo, para trazer um maior conforto, principalmente emocional para os condôminos, né? Então, isso foi começado a pensar lá em fevereiro, né? Então, poxa, a rotina era simples, A, B, C até agora. Agora não tem mais, eu tenho que pensar numa rotina diferente, que ainda não foi autorizada, que ainda não é o normal, mas o que pode ser feito, né? É muito aquela questão, você ver um limite e transpassá-lo no mesmo. A gente percebeu também as questões de tapete sanitizante, a busca de conhecer os produtos ideais, até porque envolvia também os funcionários, às vezes está lidando, até que ponto o funcionário pode lidar com alguns produtos. Então, foi todo esse passo a passo ali que eu vi que vocês estavam enfrentando. E, Letícia, como síndica profissional, você teve algum caso, não teve? Como é que está sendo esse preparo, caso tenha? Nos condomínios que eu estou como síndica, ainda não tive casos de pessoas confirmadas contaminadas, mas a gente já vem trabalhando o processo de conscientização, principalmente da importância de comunicar caso esteja com suspeita, caso tenha tido contato com alguma pessoa contaminada ou já tenha a confirmação. Então, a gente tem trabalhado na conscientização e no preparo para que quando vir a primeira pessoa ali informando que está contaminada, a gente já tenha as informações assertivas para poder passar para ela nesse primeiro momento, tanto de apoio quanto de medidas a serem tomadas para que o condomínio também saiba lidar com a situação de forma assertiva. Doutora Vanessa, como que foi em Curitiba? O que você percebeu, os síndicos, como é que foram esses dias? Muitas orientações, parte psicológica também, vocês tiveram que dar um apoio, como é que foi isso? Aqui em Curitiba nós estamos enfrentando a bandeira laranja, né, decretada pelo município, por recomendação da Vigilância Sanitária. Isso quer dizer que nós estamos num estágio de alerta, com muitos casos, né, de
já confirmados e em estágios bem complexos, assim, bem complicados. E isso tem impactado de forma bastante negativa nos condomínios. Na verdade, desde que iniciou, né, desde o primeiro momento da pandemia, os condomínios ficaram bastante, as relações condominiais tornaram-se bastante complicadas, complexas, mais do que o comum. Potencializou aquilo que já era difícil, né? Que é principalmente a questão de gerir pessoas, de gerir o conflitos de pessoas. Porque atualmente as pessoas estão em casa, os condomínios residenciais estão lotados, então aumentou questões de problemas com barulho, intolerância com relação ao fato de não poder usar as áreas comuns, intolerância com relação ao poder do síndico e a autonomia do síndico em ter que tomar medidas restritivas e proibitivas neste momento. Então, diariamente conflitos a serem resolvidos. E, doutora Vanessa, uma pergunta que o pessoal mandou aqui para a gente tem um grupo de síndicos e aí alguns síndicos mandaram algumas perguntas. O síndico, ele pode obrigar o morador a contar que está doente ou não? Não, ele não pode obrigar, né? Existem medidas que foram promulgadas pela Vigilância Sanitária logo lá no começo da pandemia, né? A nível federal e também no nível estadual e municipal, onde recomenda-se que seja comunicada às autoridades públicas. Nós estamos falando de condomínio, o condomínio ele não é público, ele é privado, mas o síndico é a autoridade maior que existe dentro deste condomínio. Então, como ele é responsável por zelar das áreas comuns, e quando se trata de zelar das áreas comuns, aqui também engloba a questão da segurança, da salubridade, que entra a questão da saúde, engloba também a questão do sossego, que estaria inserido a perturbação do sossego, então, de evitar que isso aconteça. Então, a gente recomenda aos nossos síndicos a fazer comunicados de conscientização de que os condôminos com suspeitas, e principalmente aqueles que tiverem a confirmação de terem sido infectados, né, com o vírus, de o exame ser positivo, de comunicar à sindicatura, né, porque na sindicância é sindicatura, comunicar à sindicatura de que está infectado, para que o condomínio possa potencializar os procedimentos sanitários, né? Os procedimentos de prevenção, higiene, e também o condomínio poderá adotar medidas de auxílio a este condômino, né? Para enfrentar esses dias de isolamento. Cito como exemplo um condomínio nosso aqui. O que nós fizemos, Miriam? A gente fez lá no começo da pandemia, acho bem interessante citar isso, uma política, uma norma de conduta para enfrentamento da Covid. A cada tempo, conforme vem modificando os decretos, tanto municipais como os decretos estaduais, essa política, que hoje nós chamamos de plano de contingência do condomínio, ele vem sendo aprimorado. Então, no que se refere a condôminos contaminados, lá nesse plano de contingência tem uma norminha dizendo que recomenda-se que ele comunique o síndico. O síndico, por sua vez, vai guardar o sigilo da identidade da pessoa, porque, infelizmente, alguns vizinhos veem isso com bons olhos e adotam medidas de generosidade neste momento, e outros adotam medidas de preconceito. Então, é importante que se mantenha a identidade da pessoa em sigilo. Em contrapartida, o condomínio se compromete em adotar medidas que vai auxiliar na hora de receber deliveries, né, comidas, correspondências, se chegar médicos, se tiver que chegar em emergência, as entregas, retirada do lixo, que daí o condomínio se compromete em tirar em determinado horário o lixo daquela unidade, que vai deixar do lado de fora, sem ter contato com o funcionário. Então, é uma via de mão dupla, né? Você comunicar o síndico vai te trazer mais benefício do que não comunicar. Aline, em algum dos seus condomínios, quando você soube que teve algum caso, né? Você teve pressão também por parte dos moradores? Muita pressão, Miriam.
foi o momento estratégico de usar a assertividade, de se impor, de falar, olha, não, eu não vou revelar o nome, as medidas estão sendo tomadas, com a empatia de eu vou te ajudar aqui, me informa, nós vamos gerenciar toda essa situação junto com você, né, de unidade sobre um Zoom, e vamos resolver mais esse problema. É isso aí. E a gente falando um pouquinho sobre comunicação também, a Letícia, inclusive, é professora com foco nessa área de comunicação, entre síndicos, a gente tem visto um trabalho muito interessante. Teria algumas ferramentas, algumas dicas que você poderia passar para esses síndicos, tanto em relação à prevenção, quanto quando tiver algum caso no condomínio, Letícia? Nesse momento, a gente vê que a comunicação ela é primordial, até porque muitas vezes os condôminos não estão tendo contato com o síndico pessoalmente, né? Porque nem é recomendado nesse momento. Então, o síndico ele precisa se fazer presente através da utilização da comunicação, que ela serve tanto para poder treinar, para orientar e para conscientizar. E nesse processo que a gente está, eu vejo que ele precisa usar as tecnologias a favor, para poder se manter presente, seja ali através do WhatsApp, seja usando vídeos, encaminhando vídeos, por que não inovar deste modo, passando uma informação através de vídeos, seja com e-mails constantes, seja com comunicados diferenciados, de forma clara, sempre não causando espanto ou trazendo notícias ruins para o prédio para causar medo. Na verdade, o processo tem que ser de conscientização focado na solução, né? Focado em como o condomínio está agindo para poder minimizar os riscos, como o condomínio está agindo e como cada condomínio pode contribuir para que esses riscos continuem sendo minimizados. Então, eu vejo ter esse canal aberto e utilizar esses meios de comunicação rápida, nesse momento, é o mais eficiente. Lógico, usando também de forma consciente para que seja de fato favorável e não algo que vai talvez ali tirar a qualidade de vida do síndico ou até mesmo criar um clima ruim dentro do condomínio. É usar com sabedoria. Doutora Vanessa, você tem visto alguma diferença entre o síndico morador e o síndico profissional nesse momento? Então, a gente identifica, sim, algumas diferenças, né, com relação, eu costumo dizer síndico externo, porque muitas das vezes o morador também é profissional, né? O morador também foi lá, se especializou e se tornou profissional. Então, mas normalmente o síndico profissional, como mais conhecido, popularmente conhecido, ele tem mais ferramentas, está um pouco mais preparado para lidar com este maior problema que eu vejo também nesse momento, que é a comunicação, né, para gerir as pessoas. Consegue desenvolver essa comunicação de uma forma um pouco mais positiva, por já fazer isso em diversos outros condomínios, né? O síndico morador, na maioria das vezes, ele é síndico somente daquele condomínio. O que não quer dizer que ele também não detenha boas habilidades e não desenvolva um bom papel. Mas hoje, quem tem trabalhado de uma forma um pouco mais profissional, quem tem exercido o mandato de síndico, que é um cargo eletivo, de forma profissional, acaba saindo com mais vantagens nos desafios enfrentados no dia a dia. E de que maneira que a questão dos advogados, de que maneiras pode haver, existe essa prevenção também, vocês estando lado a lado, dia a dia, como que funciona o trabalho do advogado na assessoria aos síndicos? Então, vocês já devem ter ouvido alguma palestra, algum vídeo do meu sócio, o Dr. Márcio Rascorski, conhecido como Dr. Condomínio no Brasil, e ele fala muito sobre os pilares de sustentação no condomínio, né? Sempre que ele vai falar dos pilares de sustentação, ele cita 6, mas é claro que existem vários outros. E dentre esses 6 citados, um deles é a necessidade de uma assessoria jurídica especializada em direito condominial. Eu não digo isso tão somente por conta de ser o trabalho que eu desenvolvo, mas é porque a gente consegue identificar na prática, e hoje isso tornou-se evidente, a necessidade deste prestador de serviço para prevenir o problema. Então, o advogado ele tem de ser visto como um parceiro, né?
E não ser, esse serviço ele tem que ser buscado tão somente quando o problema acontecer, porque os problemas eles acontecerão, eles vão existir. Falou em condomínio, falou em coletivo, né, não é regra que venha algum tipo de problema que requeira o auxílio de um advogado. E existem vários trabalhos preventivos que realizados no dia a dia, sendo um dos braços que acompanha o síndico, o setor jurídico, pode prevenir ou instrumentalizar este condomínio para um sucesso na hora que o conflito virá acontecer ou virá judicial para ganhar, por exemplo, uma demanda, né? Então, no dia a dia, o que nós fazemos num contrato mensal? Nós analisamos os contratos deste condomínio, evitamos cláusulas leoninas, as notificações são feitas por nós, pareceres jurídicos, orientações, consultorias, participamos de assembleia, né? Ajudamos a administradora naquilo que é papel dela a fiscalizar se a forma jurídica e burocrática está sendo feita da forma correta. Então, eu vejo como serviço essencial. Porém, é modesto eu falar sobre isso, né? Seria mais importante que os síndicos dissessem se é importante, como que eles veem o papel do advogado no dia a dia num condomínio. A gente teve até uma síndica que falou, até foi o Dr. Márcio Rascors, que foi palestrante do último Condomeeting. A gente fez o maior evento condominial do Vale do Itajaí, então o pessoal, quando sabe que é ele que vai estar aqui, a gente vem síndicos de Curitiba. Até aproveito para agradecer ao pessoal que a gente faz parte de alguns grupos de síndicos em Curitiba também, né? Mandar um abraço, pessoal do SINC, mas foi um sucesso. E teve uma síndica que falou, eu hoje como síndica, parece que eu tenho que andar com um advogado embaixo de um braço e um engenheiro embaixo do outro, né? Porque a gente vê que realmente são as áreas assim que provavelmente os síndicos estão precisando agora nesse momento. E a comunicação também, que a Letícia falou como, né, uma das bases mais importantes. Aline, libera teu volume aí, que agora essa pergunta é para você. Oi, vamos lá. Você viu que teve aumento de custos, aumento financeiro? Como que o condomínio também teve que se ajustar em relação a isso? Você teve caso de estar em obra, teve que paralisar? Como que foi as questões de gestão? Sim, nós tivemos que paralisar obras, fazer uma paralisada de chamada de capital, realmente ver o que ia acontecer no cenário e como a gente ia conseguir lidar com isso com os condôminos. Porque antes mesmo de chegarem os resultados, os aumentos, a gente ter a dimensão de quanto seria esse aumento de custos, as pessoas já estavam preocupadas em não pagar as cotas condominiais, né? Então, é muito importante entender a forma com que essas pessoas estão enxergando a situação para tranquilizá-las e lembrá-las que é importante manter essa máquina funcionando para o bem-estar delas, né? O condomínio tem que continuar com todas as suas funções básicas para que eles continuem com o seu conforto. E alteração também de alguns procedimentos com funcionários? Muitas alterações, afastamento por idade, novos procedimentos de biossegurança, nova rotina de limpeza, mudou tudo. E Letícia, em relação aos seus condomínios, você tem algum condomínio que muda o sistema de gestão, por exemplo, de limpeza com empresas terceirizadas, outros não? Tem algum diferencial em relação a isso? Todos os condomínios que eu estou como síndica têm funcionários próprios, né? O que a gente orientou foi mais esse ensinamento, por exemplo, do uso da máscara, né? Até da forma de usar, da forma de tirar. Porque por mais que exista essa orientação já secularmente, a gente precisa reforçá-lo também dentro do condomínio. Então, o modo como usa as luvas, a rotina, como a Aline falou, da limpeza do elevador. A gente prezou, por exemplo, em colocar capas nas botoeiras, os tapetes sanitizantes, orientá-los como que usa esse tipo de material para colocar nos tapetes, como é que a rotina, até procurou mudar alguns tipos de produtos que não são agressivos, mas que atendem a questão da limpeza de forma a minimizar o índice de vírus no local, né? De diminuir esse contágio. Então, a gente investiu nesse treinamento a elas, as que eu tenho são zeladoras mulheres, né? De como poderia ser essa rotina de limpeza otimizada, né? Tanto para garantir a segurança delas, quanto para garantir a segurança dos moradores. Doutora Vanessa,
E em relação, por exemplo, à contratação de fornecedores, vocês também presenciaram alguma mudança que os síndicos tiveram que fazer? Por exemplo, aumentar as questões de saber quem são realmente os fornecedores que estão entrando no condomínio, cadastro, algumas orientações desse tipo? Sim, como eu havia dito, nos condomínios que nós atuamos, em sua grande maioria, nós fizemos essa política de enfrentamento e combate à Covid. Então, até mesmo os procedimentos dos funcionários, sejam eles orgânicos, contratados pelo próprio condomínio, ou terceirizados, tiveram de se adequar. E as próprias empresas também, quando terceirizadas, elas também estão fazendo manuais e protocolos para adequação. Porque uma realidade que aqui em Curitiba nós estamos enfrentando é o fato de que da troca de funcionários constantes por conta de muitos deles já estarem testando positivo, né? Então, além de ter de usar todos os EPIs que são recomendados, né, máscara, aquela face shield, luvas, e outros procedimentos de higiene, mesmo assim acabam se contaminando, então está ocorrendo uma rotatividade muito grande, principalmente nos condomínios de perfis clubes, né, de 200, 300, 50, 700 unidades, e que daí tem portaria 24 horas, precisa de empresa de limpeza também por um período maior, porque daí teve que intensificar essa higiene. Então, tudo mudou, né? Tudo mudou e tudo teve que se adequar a este novo tempo que nós estamos vivendo. Muitos síndicos também que você percebeu que teve que correr atrás de entender de tecnologia, e agora com essas questões também das assembleias virtuais, teve todo isso que o pessoal deve estar tirando muitas dúvidas, os síndicos também inseguros, né? A gente percebeu que, às vezes, as mesmas dúvidas que eles têm, de repente, parece que eles esqueceram tudo, porque realmente agora tem um caso no condomínio. E aí eles pedem todo aquele auxílio, né, pelo menos nos grupos que a gente faz parte, a gente percebe isso, né? E aí acaba que um vai apoiando o outro. A tecnologia, até tem se falado muito, Miriam, sobre a questão do novo tempo pós-pandemia, né? Um novo condomínio, novo tempo. Só que muitas das coisas que vêm sendo citadas, elas não são novas, na verdade, assim. Elas já são práticas que vinham sendo utilizadas, que já estão aí no mercado, mas que nós não temos uma cultura. Quando eu digo nós, falando na terceira pessoa, né, os condomínios em si têm uma resistência ao uso da tecnologia com medo de que ela seja falha, né? Então, que na verdade o que eu identifico de novo para o futuro é em ter que adequar a legislação para o uso dessa tecnologia, mas não que as ferramentas tecnológicas sejam novas, né? Tanto que nessa parte de assembleia virtuais, fica até aqui uma sugestão de repente, nós fazermos uma live somente sobre isso, entre síndicos, eu estou para convidar eles para uma live na minha página também, de repente tratarmos somente desse assunto, porque existem muitas questões jurídicas a serem desmistificadas sobre o assunto, né? No direito, você sabe, não é uma ciência exata, né? Cada profissional tem um entendimento, mas tem alguns nortes que nós podemos seguir. Então, para a Assembleia Virtual, por exemplo, alguns entendem que tem que estar na convenção. Não, não precisa. Outros estão dizendo que só poderá ocorrer a Assembleia Virtual até 30 de outubro, que é o prazo de vigência dessa lei que foi aprovada em caráter transitório e emergencial. Mas a verdade é que tudo aquilo que não é proibido, logo é permitido. Então, se na convenção não tem proibição de realização, você pode usar o meio tecnológico, o meio virtual para realizar a assembleia. A única coisa que o síndico tem de se preocupar, juntamente com a administradora e o jurídico, é de garantir o cumprimento das outras formalidades. E falando um pouquinho de futuro também, Aline, o que você prevê em relação aos projetos, os condomínios que você está gerenciando, em relação à biossegurança? O que você imagina que vai ser a partir de agora, que eu sei que você tem uma mente muito criativa aí?
Eu acho que vamos continuar evoluindo, adaptando a legislação, adaptando as situações, né? E nós vamos ter que parar para pensar mesmo em otimizar os recursos que nós temos. Como a doutora Vanessa colocou muito bem, não são tecnologias novas, é muita coisa que já está aí há muito tempo, mas que a gente precisa melhorar e fazer com que funcione direito. E ensinar as pessoas a utilizar essas ferramentas, né? Que é o que passou muito tempo, digamos assim, no cantinho, né, nos condomínios. Letícia, puder passar mais alguma palavra também em relação a tudo isso, né, que você vê também para o futuro, provavelmente os síndicos também que vão precisar agora desse apoio, não está sendo fácil, né, imagina para grande parte dos síndicos. Eu vejo, Miriam, que a gente já vem vendo mudanças no mundo há um tempo, a pandemia acelerou, e o que eu vejo às vezes é muita resistência. Na verdade, é a aceitação de que já há uma forma mais tranquila ou até mais assertiva e eficiente de se fazer algo, mas a gente fica sempre com medo, de fato, até porque tem uma grande responsabilidade sobre o síndico, então a gente teme muito o tempo todo. E isso nos faz resistir, talvez, a algumas novas melhorias, a novas tecnologias, a novas demandas, né? E isso, infelizmente, na verdade, felizmente, né? Porque eu sou totalmente a favor. Já é uma realidade, não tem como voltar mais atrás. Os novos condomínios já vão ser muito mais fáceis, inclusive, de serem de algum modo gerenciados, porque as pessoas também já vão vir com essa mentalidade uma mentalidade mais tecnológica, né? Então vai ser até mais fácil de aprovar. Isso em uma A gente defende muito essa questão da tecnologia, até por questão de sustentabilidade mesmo, né? Que, assim, quanto mais você tem tudo na palma da tua mão, mais você consegue, até para os síndicos que são profissionais, gerenciar mais condomínios. E só mais uma questão, assim, para a gente levar, Letícia, o apoio do zelador nesse momento, o que você vê como importante? Sim, sim, eu até citei antes nos bastidores, né? Isso, lógico, com muito cuidado, sem invadir nenhuma privacidade, mas o zelador, ele é ali o braço direito do síndico, principalmente nós que somos síndicos externos e atendemos uma variedade de condomínio, a gente não consegue estar, e nenhum síndico deve estar, 24 horas à disposição, né? Ele tem que saber delegar em alguns momentos. E a zeladoria, nesse ponto, ele é o braço direito. Então, por exemplo, eu tenho uma zeladora que a gente acha estranho realmente ainda não ter tido nenhum caso. A gente fica com medo de alguém não ter avisado, não ter entendido a importância de comunicar. Então, ela consegue observar aquele morador que está há muito tempo sem sair de casa, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem, até não só pela necessidade de a gente ter informação, mas também prezar pela segurança daquela pessoa e entender se de fato é tudo bem com ela, se ela está precisando de alguma coisa. Tem condomínios que tem muito idosos. Então, a zeladoria, nesse ponto, ela também faz um trabalho de aproximação, de relacionamento e também de se colocar à disposição para poder auxiliar. Elas sempre compartilham, todas elas compartilham comigo o que está acontecendo, porque eu tento deixar essa área da comunicação totalmente aberta, para a gente poder atender, de fato, as expectativas dos moradores e conseguir agir no momento certo em que precisa agir. Então, elas conseguem comunicar essas demandas, inclusive quando tem moradores há muito tempo sem sair do apartamento, para a gente saber se talvez ele está contaminado, está passando pela doença e precisa nos avisar para a gente até orientá-lo sobre medidas que precisam ser tomadas para a segurança de todos. Então tá, meninas, muito obrigada. Queria agradecer vocês aí. Com certeza, cada assunto que a gente falou, principalmente que nem das assembleias virtuais, eu daria uma outra entrevista, né, para a gente trazer esse conteúdo. Mas para a gente passar um feedback aí de como que está sendo, né, principalmente trazer força para quem está mais precisando nesse momento aí, que eu imagino que os síndicos são os nossos heróis aí. A gente manda um abraço a todos. Aline, muito obrigada, esteja aqui sempre com a gente, trazendo essa... A gente fala que a Aline tem a visão 2050, que ela pensa nos próximos 30 anos, né? Sempre brincadeira. Ela já fala que ela já quer colocar a questão da biossegurança, tapete sanitizante, quer colocar até para os automóveis que entrarem no condomínio, porque nunca se sabe, né, quanto tempo isso vai durar, se vai ter algum vírus depois, esperamos que não, mas quanto melhor a gente trabalhar na cautela,
né? Principalmente quando se refere aos síndicos, que envolve tudo a questão da responsabilidade civil e criminal, né? Que a Vanessa muito bem sabe sobre isso, né? E é isso aí, os síndicos também trabalharem de forma preventiva em relação a ter essa assessoria jurídica, a gente também apoia muito essas questões. E não sei se vocês quiserem deixar mais alguma palavra, fiquem à vontade. Miriam, uma coisa que eu vejo, Miriam, tanto unindo a questão da Vanessa com essa habilidade da Aline de ter essa visão de futuro, é isso que os síndicos muitas vezes precisam. Muitos estão perdidos nesse momento porque não houve um planejamento. Ou porque lá no início, quando começou todas essas notícias, toda essa mudança no ambiente condominial, ele não parou para poder analisar o condomínio dele e ver quais medidas precisariam ser implantadas em cada fase. Quando tivesse o primeiro infectado, o segundo infectado, como que ele agiria nesse momento para aproximar as pessoas, mesmo havendo esse distanciamento, como que seria o funcionário. Então, muitas vezes houve uma falha no planejamento. E essa é uma habilidade que o síndico tem que ter, né? Como a Aline representa muito bem, eu acompanho o trabalho dela e admiro, é essa presença constante e essa visão futura. E quando você tem essa visão futura, não tem como fazer essa visão sem ter a cooperação de especialistas, como, por exemplo, a doutora Vanessa, né? Como, por exemplo, você como arquiteta, vocês na revista que trazem informação. Então, é necessário o síndico ele precisa estar tão atuante e ser tão presente que ele una o planejamento com a informação e com assessores específicos para ajudar no dia a dia. Nisso, com certeza, ele não vai ter a sensação de estar perdido. A gente percebeu essa questão do engajamento também que a internet traz, né? Pode falar, doutora Vanessa. E até em complemento ao que a Letícia falou, a última mensagem que eu gostaria de deixar, e até que uma abertura para que a gente possa ter outros bate-papos tão produtivos como este, é que assim, que todas essas informações e todas essas questões que nós pontuamos como supostamente novas, e que nem sempre, que na verdade não são, nem tudo é novo, depende de uma única coisa na minha visão, é a mudança de pensamento e de comportamento. Então, é muito importante que os novos gestores, os novos síndicos, os novos profissionais para o ambiente condominial modifiquem os seus pensamentos. E para isso, somente com o conhecimento, né? Eu admiro muito o trabalho de vocês aí em Camboriú. Conheci a Márcia já há algum tempo. Fico muito feliz com o trabalho que a revista faz de levar essa informação em comunicação aos síndicos. Conheci a Letícia, a Entre Síndicos, eu admiro muito o trabalho dela como comunicadora, eu acho que ela é uma excelente formadora nesse sentido, e é isso que nós precisamos, nos aprimorarmos cada dia mais e perceber que nós somos um corpo, porque, Miriam, infelizmente, a gente vem de de um passado em que síndico bom é síndico que economiza e que reduz taxa de condomínio. Mas não é possível você garantir a segurança, você garantir a salubridade, você garantir um ambiente confortável de forma ampla, né? Não vou citar cada um dos setores que envolvem um condomínio, sem que haja um investimento. Então, para você investir, né, num primeiro momento, aparece como se fosse um gasto. Mas é uma prevenção que lá no futuro vai evitar que você tenha um transtorno muito maior. Então, a mensagem final que eu quero deixar, eu falo demais, né? É de que realmente haja essa reflexão neste momento para nós voltarmos para casa, nós voltarmos para o interno e mudarmos aqui. Não adianta nós sermos bons tecnicamente e não sermos profissionais e pessoas que estabeleçam empatia um com o outro. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem, né? De saber as figuras, quem a gente pode ter para estar do nosso lado, né? A Letícia, a Aline, a doutora Vanessa em Curitiba. Então, a gente realmente fica muito contente que é vocês que trazem para a gente um conteúdo cada dia mais rico. Muito obrigada e estejam aqui sempre com a gente, né? Agora, infelizmente, tão longe, né? Mas daqui a pouquinho a gente, se Deus quiser, a gente já vai estar junto nos eventos, a gente vai estar em Curitiba, né? A gente tem os eventos para ir para São Paulo também, já tem
o síndico NET, vários síndicos do Brasil inteiro lá iriam estar participando, mas em breve vai dar tudo certo. E o pessoal que acompanha, a gente está sempre nas quintas-feiras no Conde TV, as nossas redes sociais, a revista Só Que Condomínios, do Condomeeting, e agradecer aos síndicos também dos grupos que a gente faz parte, que sempre estão participando com a gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.